Olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live aqui às 7h50, cujo tema é Eu não sei dizer o que está acontecendo comigo. Eu não sei dizer o que está acontecendo comigo. Já aconteceu com vocês? Pois bem, é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá certo? Só esperar o pessoal do Instagram, não, o Instagram dignar-se a avisar as pessoas que nós estamos aqui ao vivo. E antes de iniciarmos, enquanto o Instagram avisa, alguns avisos paroquiais. Lembrem-se que toda terça-feira, toda quinta-feira, às 7h50, estou aqui para falar com vocês alguns temas que eu julgo importantes, beleza? E lembrem também que se você for juntando todas as lives, elas têm uma certa ligação, né? Não de tema especificamente, nem de abordagem muitas vezes, mas elas fazem parte de um conjunto que eu quero passar para vocês, porque tudo aqui tem um efeito pedagógico, tá certo? Então, se você ainda não assistiu às outras lives, elas estão salvas aí. É só ir lá, cara, no perfil, no IGTV, tá lá tudo tranquilinho, para maratonar à vontade. E, olha só que maravilha, além de maratonar, também mandar para as pessoas, também marcar as pessoas, também compartilhar no direct, compartilhar nos grupos de WhatsApp, né? Espalhar a boa nova. Então é isto, vamos lá, sem mais delongas, eu começar. Então vamos embora, bora lá. Deixa eu colocar aqui, né, nos comentários fixos, porque o pessoal fica perguntando. Então deixa eu colocar aqui o tema da live. Espera aí, só um pedacinho, rapidinho. Cadê? Pronto. Está fixado o comentário, né? Eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, vamos lá para início de conversa. Vocês já passaram por aquela situação que o cara está com uma certa angústia. Você está com uma certa, sei lá, algo está acontecendo. E aí lhe perguntam, cara, o que foi que houve? Rapaz, eu não sei dizer o que é. Eu não sei falar o que é, mas tô assim, sabe, um aperto no peito, um negócio estranho. Às vezes eu amanheci triste, às vezes no final do dia eu estava meio cansado, meio triste, mas eu não me cansei fisicamente para isso. Não aconteceu nenhum evento catastrófico que me desse motivo para estar com essa tristeza. Ou então eu estou com uma certa ansiedade, eu estou como se esperando algo, eu não sei dizer o que é que está acontecendo. Vocês já passaram por essa situação? Ou então num relacionamento, quando você inicia uma discussão e a pessoa nota que você extrapolou muito as razões que você colocou. Então, sei lá, esse copo caiu e de repente a pessoa começa a gritar absurdamente. Mas, ora, entre a queda do copo e o trabalho que vai dar para limpar os cacos de vidro e a reação da pessoa, tem uma distância muito grande, né? A coisa está muito desproporcional. A outra pessoa lhe faz, mas o que é que aconteceu? Tudo isso é por causa do copo? E às vezes você não sabe nem dizer por que é, mas aquele copo caiu, lhe irritou profundamente, ou deu um estalo dentro de você, e a sua reação foi completamente desproporcional, mas você não sabe dizer o que está acontecendo. Às vezes isso acontece um sentimento com relação a uma outra pessoa. Você tem uma certa raiva de fulano, mas cara, o que fulano fez não é proporcional ao sentimento que você nutre. E às vezes o tal do fulano não fez nada, ele existe, ele está parado lá, assim, ele nasceu, tá certo? Ele simplesmente nasceu. E aquilo lhe irrita profundamente. Mas você não sabe dizer de onde vem. Então isso é muito comum, certo? Nós sentirmos, né, um turbilhão de movimentos interiores que a gente não sabe dizer de onde vem, por que vieram, como vão se desenvolver, como vão terminar. Então, isso causa, deixa eu só marcar o tempo aqui, pronto. Isso causa muitos problemas. Por que é que isso acontece, né? Por que essas coisas acontecem? Essas coisas acontecem, minha gente, por um motivo primeiro. O mundo, ele acontece todo de uma vez. Todo de uma vez. Então, as pessoas falam, as pessoas agem. O seu corpo fisiológico está cansado ou não está cansado. Você está com a mente perturbada ou não está com a mente perturbada. Alguém chegar com um problema, alguém chegar com a solução. Ou seja, o mundo acontece todo de uma vez. O mundo não acontece como uma historinha sequenciada, né? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Eu estou sentindo coisas agora. O vento do ventilador, eu tenho uma sensação térmica sobre ele. Eu tenho uma luz aqui na minha frente, então eu tenho uma sensação óptica. Eu estou falando, eu estou ouvindo, eu estou lendo os comentários.
tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, não acontece sequenciado. Ou seja, quando o mundo bate, eu que tenho o dever de organizar tudo aquilo que me chega de fora. Só que tem um problema. A gente sempre vai perceber mais do que a gente vai ser capaz de organizar, né? Sempre vai haver mais coisas do lado de fora do que a gente é capaz de organizar do lado de dentro. Isso vai ser uma constante. Por quê? Porque a realidade é muito maior. A realidade é muito maior do que nós. As coisas são muito maiores do que nós. Então você diz assim, mas a gente nunca vai conseguir saber assim, tudo do que está acontecendo lá fora para a gente organizar? Não. Porque se eu pegar, por exemplo, alguém chega, suponhamos, alguém chegou aqui, estou aqui fazendo a live, passa ali no corredor do apartamento e alguém levou uma topada, caiu e está gritando por socorro. Veja, o que eu sei? Eu sei que alguém caiu ali e está gritando por socorro. Mas, imagine o conjunto de causas que levaram aquela pessoa a chegar no corredor e cair. Ela teve que acordar um determinado horário, ela teve razões para isso, o corpo dela está de um determinado jeito, ela se movimentou de uma determinada maneira, ou seja, o conjunto de fatos para chegar naquele fato dela cair ali no corredor, na frente da porta do apartamento, é completamente obscuro para mim. Então sempre o mundo vai ser maior, sempre a realidade vai ser maior. Eu nunca vou ter como abarcar a realidade com a minha inteligência. Apenas uma criatura, aliás, apenas um ser, consegue abarcar a realidade com a sua inteligência, que é Deus. Todo o resto não consegue. Então a realidade sempre vai ser maior. Esse é o primeiro ponto. E é isso que o filósofo Carvalho chama trauma da emergência da razão. Ou seja, vai chegar um momento em que você descobre que tudo que existe do lado de fora é muito maior do que o que você é capaz de dizer. Certo? E aí a sua inteligência vai ter que fazer esse arranjo. Esse é um primeiro ponto. O outro ponto é que, mesmo as coisas sendo muito maiores do que nós somos capazes de explicar, existe um coeficiente mínimo que a nossa inteligência é capaz de falar. Só que para isso, minha gente, nós precisamos de uma coisinha chamada linguagem. Linguagem, senão eu não sou capaz de dizer. Eu vou citar aqui um exemplo, certo? Vou citar aqui um exemplo de como a ausência de uma linguagem adequada destrói completamente a sua percepção da realidade, tá certo? Eu sempre gosto de citar esse exemplo porque é muito claro. Aconteceu com uma aluna minha. Ela chegou para mim, aí disse o seguinte: Pedro, eu não fiz o exercício que você pediu porque eu estava muito cansado. Aí eu parei assim, olhei profundamente por essa tela aqui. Disse: fulana, tu estava cansada? Pois é, eu estava muito cansado. Estava terrível o meu cansaço. Eu fiz: fulaninha, vamos dar o nome certo. Você não estava cansada, você estava com preguiça, tá certo? Ela: preguiça? Não estava com preguiça. Sabe por quê? O que é a preguiça? A preguiça não é um cansaço, a preguiça não é uma letargia, a preguiça é uma tristeza. Quem já fez aqui minha aula do curso Raízes Espirituais da Preguiça sabe disso perfeitamente. A preguiça, ela é uma tristeza que eu sinto quando eu vejo o trabalho que eu vou ter para alcançar a excelência. Essa é a definição da preguiça. A preguiça é uma modalidade de tristeza, certo? A preguiça é uma modalidade de tristeza. E a preguiça, ela vai se manifestar tanto numa letargia, o cara fica lá parado, sem fazer nada, como ela vai se manifestar numa atividade muito profunda em uma coisa que não é o meu dever do momento. Então eu posso ser preguiçoso tanto não fazendo, quanto me gastando para fazer outras coisas. Isso é preguiça também. Entende? Isso é preguiça também. Então se eu tenho, sei lá, que limpar essa mesa, mas eu vou lá e passo a manhã todinha varrendo a casa e varrendo o condomínio e deixando o condomínio um brinco, mas eu não limpei a mesa, isso é uma modalidade de preguiça, porque é uma fuga do dever. Então eu percebo o dever. Qual é a minha excelência naquele momento? A excelência é cumprir o dever do momento. Essa é a excelência, né? É acabar todas as coisas. A excelência da atividade humana, minha gente, está no brado do nosso Senhor na cruz: tudo está consumado. Quando nosso Senhor vê tudo que aconteceu e percebe que tudo que aconteceu era o que deveria acontecer, o seu dever de redentor foi cumprido, né? Amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim.
Então, quando o fim chegou, ele olha para tudo aquilo do alto da cruz e diz: tudo está consumado. Essa é a perfeição do cumprimento do dever. Tudo está consumado. Então, qual é o cumprimento do meu dever do momento? É ajeitar a mesa. Então, quando eu ajeitar a mesa, eu me uno àquele brado santíssimo de tudo está consumado. E aí vem um certo prazer que não está tão ligado ao prazer sensorial, é o prazer do dever cumprido, sabe? É aquela felicidade que ela brota do tudo está consumado. Veja, o tudo está consumado gera felicidade. Esse é um ponto básico. A gente tem que ter isso na cabeça. Quando a gente consegue dizer, quando isso consegue brotar de dentro da gente, né, tudo está consumado, brota junto com isso uma felicidade, uma certa felicidade assentada, não necessariamente uma felicidade eufórica, não necessariamente uma felicidade elétrica, mas uma felicidade de calmaria, uma felicidade de paz, como se cada coisa estivesse em seu lugar. Então, o tudo está consumado é a perfeição. Então, se eu estou aqui e o tudo está consumado do meu momento é eu limpar essa mesa, mas eu estou varrendo a calçada do condomínio de fora a fora. Veja, essa mesa tem, sei lá, 1 metro quadrado, que eu estou aqui na minha frente. A calçada do condomínio tem 200 metros quadrados. Eu me gastei na calçada do condomínio, varri, puxei. Mas, cara, o tudo está consumado do meu momento era limpar a mesa. Só que o tudo está consumado exige um trabalho. Então, o que é a tristeza? Quando eu vejo a perfeição do que eu deveria fazer, aquilo me entristece. E eu vou fazer outra coisa. Quer dizer, por tristeza, eu evito o trabalho que vai levar ao cumprimento do dever, do meu dever no momento. Isso é o que nós chamamos de preguiça. Essa tristeza que se sente diante da visão do trabalho necessário para chegar à excelência. Isso é a preguiça. Então, por exemplo, se eu não sei dizer o que é a preguiça, se eu não sei dizer que a preguiça é uma modalidade de tristeza, se eu não sei dizer do cumprimento do meu dever cotidiano, se eu não sei dizer que a felicidade se assenta no tudo está consumado, se eu não sei falar essas coisas, se eu não tenho no meu horizonte de consciência esses conceitos, ou seja, se eu não sei organizar na minha inteligência todas essas etapas da vida que me chega de fora, eu não tenho como me conduzir na vida, meu Deus do céu. Eu não tenho como me conduzir, porque eu vou ficar fazendo, por exemplo, o que não é do meu dever. Eu vou ficar varrendo a calçada e eu vou chegar para o professor e dizer: ó, eu estou cansado e não fiz a atividade porque eu estava cansado. Qual é a consequência disso? Me diga, qual é a consequência disso? Quem está cansado merece descanso. Quem se cansou justamente, é justo que descanse? Ora, então se eu digo a mim que eu estou cansado, o que é que vai acontecer na minha cabeça? Cara, então não tem problema eu me deitar um pouco mais nesse sofá. Então não tem problema eu adiar um pouco o dever. Então não tem problema eu não realizar tal coisa, porque afinal de contas eu estou cansado. Ou seja, eu me disse algo que era uma mentira. Por quê? Porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo, porque eu não sabia dizer o que estava acontecendo comigo. Vocês percebem? Mas, se eu sei o que estava acontecendo comigo, se eu consigo falar o que estava acontecendo comigo, então eu digo, eu estava com preguiça. Ora, se eu estou com preguiça, então tudo mudou, meu filho. Porque se eu estou com preguiça, então eu tenho o dever de cumprir o que eu deixei de cumprir com preguiça. Se eu estou com preguiça, eu tenho a obrigação de ser contrário à minha preguiça. Se eu estou com preguiça, eu tenho que colocar na minha cabeça que o descanso não faz parte do rol de recompensas. Porque o preguiçoso não tem que descansar, o preguiçoso tem que agir. Então, se eu mudo uma palavra e eu consigo dizer o que está acontecendo comigo, eu consigo agir melhor no mundo. Porque eu consigo encontrar a verdade dos acontecimentos. E para isso é necessário que eu adquira um domínio da linguagem. Entende?
E é por isso também que sempre que um governo, sempre que uma autoridade, sempre que um determinado regime quer dominar a vida dos cidadãos, sempre que alguém ou algo quer destruir a liberdade das pessoas, ele não vai começar lhe trancafiando, meu filho. Ele vai começar destruindo a linguagem. Porque se você destrói a capacidade de dizer as coisas da realidade, você destrói na pessoa a capacidade de escolher. E a capacidade de escolha é onde se assenta a liberdade. Eu não tenho liberdade se eu não consigo escolher. Então, se eu destruo a linguagem, eu tiro a liberdade das pessoas, porque eu não consigo me guiar no mundo, porque eu não consigo sequer dizer o que está no mundo. Então, nenhuma ditadura nesse planeta, desde que o mundo é mundo, desde o paraíso até agora, ela vai começar aprendendo as pessoas. Todas as ditaduras começarão pela destruição da linguagem. Todas as formas de opressão começarão pela destruição da linguagem. Por impedir que você diga as coisas da maneira adequada, por impedir que você use as palavras adequadas para falar aquilo. Prestem total atenção com pessoas, organizações, grupos, governos que impedem ou tentam modificar o uso da linguagem. Entende? Perceba, a destruição da liberdade não começa com tanques na rua. A destruição da liberdade começa com a alteração da linguagem. Porque se você tem tanques na rua e você pode dizer aquilo é um tanque, aquilo está na rua, ele está apontando o canhão para a minha casa porque eu sou um inimigo político e isso está errado. Se você consegue dizer todos esses conceitos, você ainda guarda um grau de liberdade. Se você não consegue sequer falar isso, porque a linguagem necessária para dizer isso está proibida, então você não tem mais liberdade alguma. O que aconteceu nesse período que nós estamos vivendo, o que aconteceu durante a pandemia e que ninguém notou, foi uma alteração da linguagem. As pessoas não são mais livres para falar o que elas estão vendo acontecer. Elas não são livres sequer para citar, por exemplo, certos estudos científicos. O Instagram derruba, as Big Techs derrubam. Tudo é acusado de fake news, por exemplo. Vocês percebem? Você falar certas palavras, as pessoas, meu Deus do céu, as pessoas ficam chocadas. Você não pode mais dizer as coisas. A destruição da linguagem é a destruição da liberdade. Então, dizer o que está acontecendo é o primeiro passo para ser livre. Isso é para ser livre politicamente dentro da sociedade, para ser livre dentro de um relacionamento, para ser livre na sua relação com o outro. Para ser livre é preciso poder dizer. Se eu não posso falar, então a minha liberdade está diminuída. E se eu não tenho sequer a capacidade de conceber a linguagem adequada, então eu já me equiparei aos animais. Eu fui reduzido a um estado bestial. Eu fui animalizado. Porque eu não sou capaz de falar, sequer conceber a linguagem adequada. Então, essa liberdade exige a linguagem, porque na linguagem eu percebo o que está acontecendo e eu posso me guiar. Eu usei o exemplo no início da live sobre aquela raiva, às vezes, que eu sinto de alguém. Muitas vezes, minha gente, a raiva que nós sentimos de alguém não está alicerçada numa ação que a pessoa fez. Muitas vezes, por exemplo, a raiva que eu sinto de alguém está alicerçada no inveja que eu tenho. Então a pessoa possui um bem que eu não possuo. A vista daquele bem me entristece, essa é a definição da inveja, a tristeza que eu sinto mediante a visão do bem alheio. Então, a pessoa tem um determinado talento, ela canta bem, ou o casamento dela vai muito bem, ou ela tem um carro que eu não tenho, ou ela tem uma característica física que eu não tenho, ela tem um olho azul que eu não tenho, ela tem uma roupa que eu não tenho, enfim, ela tem algum bem, ela é amiga de alguém que eu não sou, ela é aplaudida por algo que eu não sou, não importa, ela tem algum bem material, ou algum bem espiritual, ela tem alguma virtude que eu não tenho, isso é irrelevante, ela tem algum bem que eu não possuo, aquilo me incomoda e me entristece. Só que aquele movimento interior de tristeza que me bate no peito,
ele é muito duro de ser admitido. E eu começo a camuflar aquilo com outras coisas. Então, de repente, eu pego uma birra com fulano, eu pego um ranço com fulano, e eu começo a dizer que eu tenho uma certa... Rapaz, o jeito de fulano me incomoda. O jeito de fulano me dá uma certa raiva. Olha, Cicrano faz um negócio que, meu Deus, eu não gosto nem de olhar para aquela pessoa. Mas não é raiva. Você não está motivado por injustiça profunda que fulano fez. Você não está lá como paladino, né, da justiça, da ordem, da maravilha do mundo. Você está lá defendendo as pessoas de fulano. Não, o movimento interior é de inveja. E a inveja se derrama nesses outros sentimentos maquiados. Cara, enquanto eu não for capaz de falar que é inveja, enquanto eu não for capaz de conceber o que é inveja e perceber que aquele meu movimento interior para com fulano é de inveja, eu não vou ser capaz de me guiar perfeitamente no mundo. Entende? Eu não vou ser capaz de me guiar perfeitamente no mundo. Então, eu tenho que saber dizer o que está acontecendo comigo para que eu consiga me guiar. É simples assim. E para isso eu preciso de algo chamado linguagem. Para isso eu preciso que as coisas do mundo que me circundam estejam minimamente claras para a minha inteligência. O que eu estou fazendo aqui, nessas lives às 7h50, é conduzir a inteligência de todos vocês para que ela seja capaz de perceber o que está acontecendo no mundo, para que ela seja capaz de dizer o que está acontecendo no mundo. Quem pegou todas as lives do início até agora, certamente já ampliou em muito o horizonte de consciência para perceber e identificar esses movimentos interiores que brotam quando em contato com as coisas que acontecem no mundo exterior. Então, essa costura entre o movimento interior e o que está acontecendo ao meu redor, isso vai ficando mais claro à medida em que o meu horizonte de consciências vai se alargando e a minha inteligência vai captando um conjunto maior de possibilidades. E nesse conjunto maior de possibilidades, eu consigo encaixar melhor todas as nuances de uma realidade que, como nós vimos, será sempre muito maior do que a minha inteligência. Mas quanto mais ampliado estiver meu horizonte de consciência, mais essas nuances se encaixarão nos conjuntos de possibilidades dados na minha inteligência, percebe? Então mais eu vou conseguir compreender o mundo externo. É isso que eu estou fazendo com vocês. Todas as terças e todas as quintas de manhã, o que eu estou fazendo é dando instrumentos para a inteligência de vocês perceberem melhor o mundo. E percebendo melhor o mundo, essa afirmação aqui que está como tema da live, eu não sei o que está acontecendo comigo, ela deixa de ser aos poucos uma realidade constante e passe a ser um momento ou outro. Eita, agora eu não sei o que está acontecendo. Mas nos outros 70% do tempo eu sei, nos outros 80% do tempo eu sei. E esse enraizamento da consciência, né, unido a uma expansão da inteligência, vai fazer com que a gente se guie melhor no mundo. Então, pessoal, percebam a importância da linguagem, percebam a importância de chamar as coisas pelo nome e percebam também que a armadilha contra a liberdade não está num guarda armado batendo na sua porta. Está contra alguém tentando censurar você em falar aquilo que você acha que é necessário para explicar o que está acontecendo. O fim da liberdade começa com a destruição da linguagem. E sem a capacidade de escolha que vem da liberdade, nós não somos nada mais do que animais. Nós não somos mais humanos. Porque ser humano é ser capaz de escolher o bem. E para ser capaz de escolher o bem, eu tenho que ser capaz de identificar o bem. Para ser capaz de identificar o bem, eu tenho que ser capaz de dizer e de conhecer o bem. Sem isso, não há humanidade alguma. Sem isso, há apenas bestialização. Sem isso, há apenas escravidão. Certo? Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa live. Vocês já sabem o que fazer, né? Aquele print, comentem, falem, mandem para as pessoas. Mandem essa live aí à torta e à direita nos grupos de WhatsApp também, porque tem gente que só manda aqui no direct do Instagram, né? Mas lembrem de mandar lá nos grupos de WhatsApp também, beleza? Falem, comentem, digam o que aprenderam, enfim, me marquem, printem, espalhem a boa nova, beleza? Então é isto, muitíssimo obrigado, cheiro grande para todos vós e até a próxima, se o bom Deus assim permitir. Valeu!